Colegas, boa tarde. Quem fala daqui é o Antônio Chicola. É bem provável que conheço muitos de vocês que devem estar aí, muitos que não conhecem-me também. E passo essa oportunidade então para poder apresentar rapidamente. Não vou fazer a apresentação de slide para falar sobre mim, mas simplesmente que eu sou um professor de educação física, sou angolano e tenho colaborado em vários projetos de educação física para a melhoria da disciplina e do corpo docente dessa disciplina a nível provincial de Luanda e também de Angola. Então, qualquer projeto de educação física eu gosto de partilhar. E sem mais delongas, agradecer também à professora Luísa, à direção da associação, que está encarregue a organização deste encontro, pelo convite e por termos colaborado poucas vezes, mas muito significativo em vários projetos que temos nos encontrado, tudo a fim de poder melhorar a prática pedagógica da educação física escolar, desporto escolar, etc. Eu não sei se me estão a ouvir bem, não sei se tenho que falar mais alto ou mais baixo. Gostaria. Tá bom, só. Ok, boa. Então, eu estou a trazer aqui uma abordagem muito prática, que infelizmente eu não pude estar ali com vocês, mas eu vou tentar fazer de um modo muito teórico. E se me permitam, algumas vezes, para poder sustentar a abordagem prática desta apresentação, vou pedir que algumas vezes poderão levantar-se, se possível, e formar grupos, etc, etc, para tentarmos desconstruir um bocadinho o lado teórico, que acaba por ser muito monótono, né? Nossa disciplina é mais correr, é mais atividade física e normalmente o que se recomenda é que os workshops, os eventos de formação tinham que estar mais próximo do contexto, do perfil, do processo da nossa disciplina, que é a atividade física. É importante, antes de eu começar, lembrar que nós somos tão importantes e infelizmente não nos têm dado importância. E tenho uma frase que eu normalmente tenho dito a todos que não nos têm dado importância. Aprender a correr, a lançar e a saltar é tanto quanto importante como saber ler. A literacia física é tão importante como a literacia alfabética. Então, é importante nós não termos indiretamente promovido a analfabetização física através da falta de qualidade da educação física nas escolas. Então, aprender a ler e a escrever é tão quanto importante como aprender a lançar, a correr e a saltar. A educação física pode integrar qualquer uma disciplina. É aí onde surge a necessidade de podermos começar a abordar a correlação interdisciplinar ou cross-disciplinar entre as disciplinas. A educação física casa com todas as outras disciplinas e todo o conteúdo que é ensinado entre as disciplinas pode ser ensinado com base na educação física, mas nem todas as disciplinas conseguem ensinar os conteúdos de educação física. Então, nós somos tão especial que quando a gente perceber e saber a importância do nosso papel profissional, aí a valorização naturalmente cai. Aí está a necessidade de poder falar sobre a aplicação da matemática na educação física. Nós poderemos, ao longo da minha abordagem, falar um bocadinho sobre o objetivo dessa apresentação, a importância da aprendizagem curricular ou intercurricular, entre currículos, os conceitos matemáticos fundamentais e a sua integração na educação física e vamos ter algumas atividades de interação. Eu, se pudesse me perguntar o que a gente vai fazer, eu poderia dizer vamos brincar. Vamos brincar com bases números, vamos brincar com bases conceitos de matemática. Eu vou estar a passar a minha experiência através desses slides, mas eu gostaria também que os colegas pudessem depois passar a vossa experiência de forma resumida, o que é, o que não é. Não tenham receio de poder contradizer, não tenham receio de poder dizer não, também não tenham receio de poder dizer sim, tudo que estiver errado, tudo que não for aplicável, que está a ser passado, corrijam, pedem a palavra, passem a crítica de forma muito profissional. Eu penso que nós podemos nos autocriticar, criticar e intercriticar. Nosso objetivo com essa apresentação é explorar, não sou eu, nosso com vocês, explorar as estratégias práticas para podermos integrar a matemática nas aulas de educação física, de modo a poder partilhar exemplos aqui de atividades que podem ser implementados na sala da aula. Quando digo na sala de aula, não na sala de aula dos professores que sentam, na sala de aula do professor de educação física. A nossa sala tem sido ginásio, tem sido campo, e a nossa sala de aula tem sido um modelo tradicional da sala de aula também. Então, uma aula de educação física pode integrar, pode focar em vários outros aspectos, não só matemático, mas a matemática tem um espaço muito natural dentro das nossas aulas, dependentemente do foco.
Por isso que está aí a aplicação da matemática nas aulas da educação física, e eles acasalam muito. A aprendizagem interdisciplinar, nesse caso a aplicação da matemática na aula de educação física, acaba por não ser uma aula só de educação física, acaba por ser uma aula combinada, e as aulas combinadas que incutem, exploram conteúdos de diferentes disciplinas, acabam por se caracterizar de uma aprendizagem ou uma abordagem interdisciplinar, porque é combinação de uma disciplina com a outra e elas integram-se de modo a poder alcançar o objetivo que está predefinido. Então, a matemática na educação física pode aumentar o desempenho da compreensão dos alunos. Não a matemática em educação física, os alunos vão aprender exatamente matemática conforme uma aula de matemática isolada poderia dar. Mas aqui é a compreensão que vai poder aumentar. Através dos métodos usados, conceitos abstratos tornam-se mais tangíveis, quer dizer, aquilo que se ensina na sala de aula, 1 mais 1 é igual a 2, que é muito abstrato, nesse caso, incluindo a escrita dos números, na aula de educação física, o movimento físico dos alunos podem tornar estes conceitos abstratos mais concretos e tangíveis, porque a atividade física vai tornar possível que o aluno envolva o seu corpo através do movimento, envolva o seu corpo através da percepção espacial, através da percepção temporal, que vai poder incutir no seu pensamento os elementos críticos do que se está a tratar, de modo a poder aplicar o raciocínio matemático. Então, tem um cenário temporal real, nesse caso na aula de educação física que se trata de matemática, vai promover a colaboração, neste caso à medida que trabalham em conjunto para resolver um problema matemático através do movimento físico, e vai aumentar a motivação, uma vez que vai ligar a aprendizagem experiencial do mundo real e simultaneamente vai divertir-se, simultaneamente espera-se que ele vai criando ações corporais que lhe ajudam a compreender aquele conceito abstrato de matemática. Então, o cenário em tempo real, que vai resolver os problemas todos, a colaboração normalmente é uma oportunidade em que os participantes colaboram para poder resolver algum problema matemático. A motivação é outra, porque é uma coisa, né, sentar na carteira e estar a resolver problemas matemáticos, fazer cálculos, do que estar no ginásio a correr, a mover-se enquanto vai resolver o problema. E a experiência do mundo real, na verdade, na vida, os problemas matemáticos ocorrem quando nós estamos envolvidos fisicamente, não é? Então, mais adiante, a gente poderá ver que o currículo de educação física, o currículo de matemática, o currículo de artes, pode se envolver educação física também, línguas, o currículo de uma outra disciplina, como, por exemplo, educação digital, educação moral cívica, todos esses têm um currículo. A educação física tem um seu currículo específico. Então, a aprendizagem entre este currículo pode-se fazer com base na combinação desses conteúdos entre disciplinas. A abordagem intercurricular, que é importante e que vem também a matemática. Antes eu estava a explicar a abordagem interdisciplinar, que ocorre mesmo através da abordagem intercurricular. Na minha experiência, que é uma realidade diferente à maioria, nós temos feito, por exemplo, com matemática, uma combinação. Por exemplo, o professor de matemática vem, reunimos, me dá os objetivos dele e eu não vou ensinar nada contra ou diferente. Eu simplesmente vou integrar o movimento físico, a ação, a atividade física para poder ajudar os miúdos a perceberem os conceitos matemáticos. Em palavras mais simples e comuns, é isso que ocorre. Então, eu recebo os conteúdos de matemática e depois integro movimentos físicos, aquilo que pode se fazer. É tão importante integrar a matemática na educação física, que, como disse antes, vai desenvolver um pensamento mais crítico do aluno. Ele não vai simplesmente mover como se estivesse a correr várias voltas no campo sem objetivo, ou isolar o objetivo de correr para desenvolver a aptidão cardiovascular ou qualquer uma aptidão física. Em vez de a gente desenvolver algo isolado, é importante a gente integrar qualquer coisa mais extra para poder ser mais completo. E não vai tornar o ensino, a aprendizagem mais complexa. A resolução dos problemas vai tornar a aprendizagem mais significativa, não é?
vai ligar diferentes disciplinas, até que na vida real a resolução de vários problemas nos obriga a juntar habilidades interdisciplinares que aprendemos em matemática e já não esquecemos e é aplicado em toda a vida. O que aprendemos e desenvolvemos na educação física, por mais que você diz não, é aplicado em toda a vida. A resistência cardiovascular, a força, a locomoção, etc., é aplicado em toda a vida. A matemática é aplicada em toda a vida. Tu não paras, só vais parar de aplicar esses conteúdos e essas habilidades quando pararmos de morrer. E assim conforme também acontece em outras as disciplinas, não é? A atividade física pode reforçar os conceitos matemáticos, de certeza, e ele torna as coisas mais concretas. Eu depois volto nesse slide para explicar o jogo que está aí, mas poderemos rapidamente abordar sobre os fundamentos de matemática, né, para estarmos todos na mesma página. E os principais fundamentos relevantes de matemática, eu não sei se aí tem um matemático, mas poderia nos ajudar se estivermos errado, mas também não é tão importante estarmos muito certo aqui. Aqui é simplesmente pegar os que eu sei. A medição, na matemática aprende-se medição, na matemática aprende sobre geometria, na matemática aprende sobre contagem de número, aí que vem adição, subtração, etc. E na matemática aprende-se também os padrões ou análise de dados. Então são as 4 áreas dos conceitos principais de matemática e que basta a gente saber isso, podemos facilmente identificar a necessidade da integração com a nossa disciplina, que é rica, flexível, a educação física. Então, as atividades que lhe contar podem ser feitas através de exercícios físicos, de pontuar no jogo. Eu vou dizer aqui de forma rápida como eu tenho aplicado o Line Math, que é a linha matemática. Em grupos, suponhamos que vocês têm esse grupo de 4. Temos uma turma de 20 alunos. Na sala poderá ter, por exemplo, suponhamos que vocês têm aí grupo de 20 alunos por turma, né? Eu sei que na realidade da Angola estou a minimizar muito, mas há turmas de 90, etc. Então, aqui nesse exercício, o que é que a gente pode fazer? Podemos pegar, estão na linha, em grupos de 3, são 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 3 vezes 5 são 15. Então, são uma turma de 15 alunos, divide por grupos de 3. E dividimos, são 50 presídios, não é? Nesse caso, os 50 eu poderia dividir todos eles em grupo de 10 ou grupos de 5, 5. Poderia ter 10 grupos. 5 vezes 10 é 50. Então, poderia ter grupos de 5 e os grupos de 5 vão formar uma fila cada uma. E depois vamos competir. Uma forma muito boa de competir a matemática. Esses números que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu normalmente considero o produto da divisão ou a soma, etc. O resultado que vai dar da operação que eu vou fazer. Pode ser adição, pode ser multiplicação, pode ser subtração e divisão. Então, cada número aqui vai corresponder a um resultado que vai obrigar essas pessoas correrem até aqui, todos eles vão colaborar. Por exemplo, eu digo 4 mais 1. O grupo que se mover primeiro no 5, que é o resultado da operação que eu coloquei, né? O professor está aqui ao lado, ou em frente. O grupo tem que mover rápido para aqui. 5. Logo está aqui. O grupo primeiro a chegar aqui, 5, ele pensou rápido. Ele correu. Só o facto dele correndo para o resultado certo, ele está a usar a atividade física para poder fazer operações matemáticas que poderia estar num papel na sala e abstratamente estar engajado a pensar 4 mais 1, estou a falar de uma turma muito mais nova, né? 4 mais 1, quanto é que dá? Dá 5 e eu vou pôr aqui. Certeza que ele estará mais motivado se ele achar o resultado, é 5, eu tenho que correr na linha do 5, mas antes de correr na linha do 5, tenho que correr com meus colegas ao mesmo tempo. O facto dele ter que correr, estar condicionado a correr com os colegas ao mesmo tempo, é uma colaboração. Acabamos por tornar o exercício físico numa forma mais integrativa, mais colaborativa e com mais propósito. Estamos a aprender matemática através de exercício físico. Além de as repetições de exercícios, também podem ajudar a contagem e o reconhecimento de números, tanto faz para os mais velhos, para as crianças. De certeza, numa turma de secundário, elementar, essas operações são tão fáceis. Mas como professor, podes pôr aí 30, podes pôr 50 e depois eles vai fazendo cálculo. Por exemplo, 9 a dividir por 2, ou
9 a dividir por 3, ela vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. Então, a equipa que correr aqui tem ponto. E depois vais perceber o quão é mágico essa atividade de matemática, que é uma corrida de estafeta para poder, quer dizer, estafeta não, uma corrida de grupo para poder responder o resultado. Os que errarem, de certeza, e têm um incentivo, né? A promoção depende de ti. Se queres dar alguma motivação para os alunos, tipo um produto final para isso, o grupo que tiver mais pontos, o que é que vai acontecer? Vais somar os pontos de cada grupo e depois comparar. O grupo que tiver mais pontos, menos pontos, o que é que pode ter. Então vai adaptando. Mas aqui a ideia é ter os alunos em grupos e depois correrem de acordo com o resultado da operação matemática que ela vai obter. E esse resultado pode variar. Por exemplo, esses podem ser cones, aqui pode ser um cone 5, aqui pode ser um cone mais além, pode ter, em vez de 5 cones, pode ter 10 cones com números diferenciados. Vai imprimir um número e colocar no cone que seja visível para os alunos verem onde é que eles vão. Vai aumentar a distância da corrida, porque pode haver grupos diferentes que tenham achado o resultado certo ao mesmo tempo, então eles dois têm que correr, não é? E aí vão ter que usar a sua velocidade, habilidade física, para poder, a capacidade física, para poderem alcançar o número real da operação. Tem outras formas simples, contar repetições de exercícios, quantos abdominais, quantas flexões de braço, etc, etc, algo mais simples. Mas é importante notar, se tornar o exercício mais cooperativo, é muito mais produtivo quanto exercícios mais simples, tipo contar quantos abdômen faz. Se for repetições de exercícios simples, tipo abdominais, exercícios, então tu usas a unidade do tempo e podes desafiar quantas repetições tu fazes em 1 minuto, etc. Então aí estás a usar a matemática para poder contar, para poder reconhecer os números. Medição e estimativa. Como sabemos, a medição da matemática usa-se para poder determinar o tempo, a distância, não é? A distância que é feita, onde que se usa para poder cobrir uma certa distância. Por exemplo, medir a distância ao saltar, as pessoas onde estão podem levantar-se, saltar e depois medir quantos metros ou quantos centímetros aí saltou. Em vez de, na matemática tradicional, pegam a régua e depois começam a medir, aprender a medir centímetro, milímetro. Se trazer isso para a educação física e saltar de pé coxo, quantos centímetros você saltou, quantos metros você saltou, quantos metros você arremessou um objeto, conforme deve ver aqui na fotografia, esse é um material de medição, é uma forma mais aplicável para medir distâncias maiores, não é? Em metros. Então, tu saltas, eu pedi os alunos para saltarem. Se puder ver, o outro está com o cone aqui e a outra está aí a contar os metros enquanto vai mover-se. Podes arremessar onde cair o objeto, pega o cone e mede. Depois mede com essa roda métrica para poder identificar qual é a quantidade de espaço que o teu arremesso cobriu. Ou então pode cronometrar a corrida, conforme é mais natural, já devem saber cronometrar a corrida. No cronômetro da corrida, que eu normalmente uso na matemática, medição e tempo é o cronômetro. Por exemplo, o nosso atleta angolano, ele bateu um recorde nacional, acho que correu 10 segundos, 100 metros por 10 segundos, não é? Ganhamos se é 100 metros por 10 segundos. Então, o que é que ele faz? O que é que eu faço? Eu tenho uma unidade de atletismo a começar e eu planeei o seguinte, eu vou pedir aos meus alunos, em vez de focar-se no tempo, eu vou focar no espaço. Se o nosso atleta fez 100 metros em 10 segundos e qualquer coisa, eu vou pegar esses 10 segundos e 22 milésimos, por exemplo, espero não estar errado, e vou dizer, em 10 segundos e 22 milésimos, qual espaço você consegue correr? Em vez de dizer, vamos fazer 100 metros, eu vou dizer, faz os metros que tu quiseres, mas vamos cronometrar. Quanto espaço você pode correr em 10 segundos e 22 milésimos? E ali, pego o cronômetro, começam a correr. Quando começarem a correr, aplico e depois de 10 segundos e 22 milésimos, eu paro o cronômetro e depois com o apito eles também param no lugar onde estão. E vai metendo o cone. Depois pede à turma para poderem medir a distância que cobriram durante esse tempo.
Então, eles podem depois pegar esses dados, que é muito interessante. Isso é correr pela distância, não correr pelo tempo. O natural é correr por tempo, que é uma distância, e depois as pessoas vão poder começar a correr. Temos 10 minutos, espero que é isso, não é? Não estar enganado, né? Se tiver, por favor, corrijam-me. Penso que estou mais a falar, mas eu entendo também. Não, só está, estou faltando 10 minutos. Diga? Faltam 10 minutos. Ok, agora 9 e qualquer coisa, não é? Geometria e formas. Na matemática existem formas e geometria. Então, pode-se fazer através de movimentos corporal, por exemplo, cones de forma triangular, cones de forma circular, ou mesmo com as pessoas, com os próprios alunos, eles podem dar-se a mão e poderem criar um círculo, poderem criar um triângulo, poderem criar um quadrado, um retângulo, poderem criar uma outra forma geométrica, linha reta, linha curva, etc. São as formas geométricas que existem. E se for pelos materiais, depois de criar um triângulo, vai pedindo os alunos a poderem mover-se nessas direções para poderem perceber. É uma forma muito simples de poder aplicar a matemática aos seus conceitos através do movimento. Recolhe a análise de dados. Registrarem os dados, por exemplo, eu estava a dar exemplos da corrida pelo espaço, não pelo tempo. Então, depois deles correrem e poderem determinarem ou acharem o espaço que eles correram, aí a gente pode pegar nesses dados. Por exemplo, temos 50 participantes. Nós vamos recolher os dados desses 50 participantes e depois botamos num gráfico de comparação. E vamos ver quem cobriu mais espaço, quem cobriu menos espaço, quais são as semelhanças e as diferenças. Isto aí é análise de dados. Os alunos podem fazer isso. Nós podemos também, por exemplo, analisar os gráficos através da tabela para promover uma percepção estatística. Isso pode ser também feito através das repetições, quantas repetições o aluno fez durante um minuto, quantas abdominais fez, quantos push-ups ou flexões de braços fez. Depois colocamos os dados para poderem analisar, ok? Então, ali está uma forma de poder explorar. Demonstrações interativas. Pelo tempo, eu acho que também é preferência da organização, não haver muito a interação. Eu estava, por exemplo, ter essa atividade para interagir, mas eu entendo que as condições provavelmente não são muito aplicáveis. Deixa-me passar de uma forma teórica rápida o que eu faço. Corrida de estafeta, matemática. Na tua turma, por exemplo, temos 50 alunos. Vamos organizar corrida de estafeta. Grupos de 4, estafeta normalmente de grupo de 4, ou podemos adaptar grupos de 10, em que pela qual os alunos têm que resolver problemas. Se for grupos de 10, nós vamos ter 5 grupos, com o mesmo, para os 50, né? Com o mesmo número de participantes. E aí o que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar 5 problemas matemáticos do simples ao complexo. Por exemplo, sabemos que aqui é adição, e eu vou repetir um bocadinho aqui. Podemos colocar aqui, por exemplo, eu vou usar esse exemplo, se não está a perceber, 1, 2, 3, 4, 5. Em vez de ser produto de resultado, nós vamos colocar problema a ser realizado. Por exemplo, colocamos aqui um problema de adição. 1 mais 1. Aqui podemos colocar a 3 vezes 4. Aqui podemos colocar 5 a dividir por 1. Aqui podemos colocar, né, a divisão, multiplicação, abstração. Podemos colocar 14 menos 4. Aqui podemos colocar um problema qualquer outro. Mas temos 4 problemas em que os participantes vão revezar-se. Nesse caso, o primeiro desse grupo vai correr, aqui vai resolver esse problema. Se não conseguir, vai voltar, vai dar uma palmada ao próximo para vir lhe ajudar. Se conseguir, também vai fazer o mesmo, mas o próximo vem resolver esse problema de multiplicação. E depois vem aqui o outro, vem resolver esse problema de divisão. E depois outro vem resolver esse problema de subtração. E o grupo que terminar primeiro, na verdade, é o grupo que terminou primeiro, né? Se quiseres fazer competição, tens um vencedor, se não, tu tens... Então, e aí? Aí é uma estafeta de matemática, que os grupos vão ter que revezar-se para poder correr e resolverem um problema. É a primeira atividade. A primeira atividade foi essa, estafeta de matemática, né? Eles têm que ir resolver o problema rápido e depois voltar, outro vai resolver, até todo mundo ter a vez de ir resolver e poderem terminar os problemas apresentados. Também aí é matemática de uma forma muito envolvente fisicamente. A geometria em movimento. Os alunos podem usar o seu corpo, o equipamento,
formas geométricas, para identificar ângulos, criar padrões. Por exemplo, as atividades podem ajudar a compreender relações espaciais, aquilo que eu expliquei, né? E os conceitos geométricos através do movimento. Cria um triângulo, marca um triângulo com cones e tenha o grupo a correr à volta do triângulo de um vértice ao outro. O grupo que terminar primeiro é o grupo que mais tem a habilidade de poder realizá-lo em curto espaço de tempo, né? Aptidões física baseada em dados. Neste caso, conforme eu disse antes, nessa atividade podem realizar vários exercícios, saltos, sprints, corrida em velocidade e recolhem dados do seu desempenho. Por exemplo, qual foi o tempo que eles realizaram um sprint de 100 metros, qual é o número de repetição que eles puderam fazer na flexões de braço em 1 minuto. Em seguida, os alunos criam um gráfico e tabela, não um professor, para analisar os dados e depois compararem-se. É exatamente isso que fazemos em matemática. Eu entendo que falando aqui atrás das câmeras torna-se mais simples do que está lá. E percebendo alguém falando das câmeras, alguns obstáculos para a nossa compreensão. Mas eu gostaria de, por exemplo, vocês ao refletirem sobre a aplicação das matemáticas nas vossas aulas de educação física, considerem também algumas estratégias que eu partilhei, podem ser usadas, adaptadas para atender às necessidades específicas do estilo da aprendizagem do vosso aluno. Há alunos que aprendem mais quando estão envolvidos corporalmente. Fisicamente, há alunos que aprendem mais a ouvir, há alunos que aprendem mais a ver, etc. Então, a matemática, o movimento físico, a atividade física pode quebrar essa barreira de aprendizagem quanto ao estilo de aprendizagem dos alunos. E como pode adaptar essas abordagens para tornar os conceitos matemáticos mais acessíveis e envolver o contexto da atividade física comum? Como é que você pode fazer isso? Vai questionando sempre como é que eu posso fazer antes de poder decidir como fazer. Eu não sei se teremos perguntas e respostas, mas tive 2 minutos ali dentro de você que ouviu, participou, ou está aí, que não teve a oportunidade de falar para mim, mas eu tive mais a oportunidade de falar para vocês. Apesar de não termos a oportunidade de receber a resposta, temos menos de 1 minuto agora, mas reflita-se nessa pergunta e na resposta. Como é que podemos fazer com que a matemática na educação física seja mais do que apenas números e cálculos? Imagina a matemática ganhar vida através de cada movimento. Pense na forma como o controle de distância, a contagem de repetições ou cálculo de pontuações pode aprofundar a compreensão dos alunos sobre os conceitos de medição, fração e a geometria. Não precisa ser um especialista de matemática, mas basta ser um especialista de educação física, acabas por estar a dar a solução na aprendizagem do aluno mais até do que um especialista de matemática através da magia da atividade física. E se criássemos atividades que desafiassem os alunos a utilizar a matemática para criar estratégias, competir e melhorar o seu desempenho? Como é que a integração da matemática desta forma pode desbloquear não só os corpos, mas também as mentes dos alunos? Obrigado por estar aí. Obrigado mesmo. Eu sei o que sei hoje porque ontem alguém partilhou. Obrigado à Associação de Professores de Educação Física por essa oportunidade e obrigado a todos vocês pelo vosso tempo.